Olá, feliz dia! Um dia abençoado, afugente do seu coração desencantos com o relacionamento a dois e espante de sua vida a falta de dinheiro e de recursos. Para auxiliá-lo nessa tarefa vital para a sua felicidade, está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Em sua palestra, a preletora Ivone Gomes Holanda explica que a briga conjugal é gerada no mundo mental. No quadro Sou Feliz, a Tatiana Oliveira Ferreira dos Santos conta como se harmonizou com seu pai, encontrando nisso a paz que lhe faltava para viver. O preletor Enio Masaki Hara trará dicas de como vencer a pobreza. É tempo de tirar o sinalzinho de menos do extrato bancário, não é? Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. As mentes se comunicam, por isso o seu pensamento é captado mentalmente pelo cônjuge. Irritação, crítica e raiva, mesmo que não verbalizadas, acabam interferindo na relação, pois a briga conjugal é gerada primeiro no mundo mental. Agora nós iremos trabalhar através desse livro, Assim se concretiza o amor. Acho que vocês aí em casa ficam pensando assim, todos os livros que eles mostram, parece que é o melhor. Eu digo para vocês que realmente na literatura da Aceite ou Noie não tem um livro que nós não possamos apresentá-lo como o melhor. São grandiosos realmente, mas antes de iniciarmos pelo livro texto, eu gostaria de mostrar para vocês esse livro, Mensagens de Amor e Sabedoria. O título dele é assim, né, na horizontal. Eu digo sempre nas palestras que esse livro é meu, porque eu gosto tanto dele. É um livro tão completo. Ele fala tanto sobre perdão, sobre família, sobre amor, que eu recomendaria também que vocês adquirissem tanto esse do texto agora, Assim se concretiza o amor, como Mensagens de Amor e Sabedoria. E vamos iniciar o nosso estudo com ele, porque nós iremos estudar sobre a vida conjugal, né? E nós sabemos que a vida conjugal é a base, é o alicerce da sociedade, da nação, do todo. E nesse livro, da minha paixão, Mensagens de Amor e Sabedoria, ele diz que será impossível um país prosperar, a paz mundial se concretizar, se na maioria dos lares predominarem a desarmonia. É tolo aquele que, mantendo insatisfações e queixas dentro de si, trabalha para o movimento pela paz. Por mais que tentemos corrigir o defeito do outro por meio de repreensões, ele não melhorará. Esse livro ele é muito completo porque ele vai nos dizer numa linguagem, essa linguagem que a gente vive o dia a dia, da convivência. Certa vez eu estava assistindo um programa na TV e uma senhora de 92 anos, professora, e ela disse uma frase bem interessante que tocou muito a mim, me fez fazer muita reflexão. Quando ela disse o seguinte: nós não nascemos apenas para viver, mas para conviver. Essa é a grande matéria da escola da vida, conviver. E conviver em família
é uma tarefa realmente grandiosa e que precisa realmente de muita determinação, de muita sabedoria e amor para podermos concretizar esse amor na família. E o tema que nós iremos estudar é exatamente a briga conjugal é gerada no mundo mental. Ou seja, tudo na nossa vida é gerado no mundo mental. Existe uma lei mental que diz tudo que é reconhecido manifesta-se. Então, essa parte da você pensar, você acreditar, e nesse artigo que nós iremos estudar, o professor Massahara, ele fala uma coisa muito interessante, que é uma pessoa que vivia muito feliz no seu casamento até 3 anos. Nesses 3 anos de casamento, ela encontrou um adivinho, né, que a gente chamou de cartomantes, ou pessoas que colocam tarôs, enfim. E esse adivinho, conhecido dela, foi visitá-la e pediu para ler a sorte dela, ler a mão, não sei, aqui ele não explica qual foi o método que ele usou. Mas ele colocou na mente dessa senhora o seguinte, que ela era água e o esposo era fogo. Então, jamais eles poderiam viver bem, porque era uma incompatibilidade muito grande. Ela ser água e ele fogo, não tinha como serem realmente pessoas compatíveis. E ele disse exatamente assim, ela era casada, vivia feliz, em perfeita harmonia com o marido, até completar 3 anos. Então, certo dia, recebeu a visita de um adivinho, seu conhecido. E essa senhora possuía, ele disse que ela possuía a natureza da água e ele do fogo. E ele diz mais o seguinte, quando o fogo quer arder, a água o arrefece. E quando a água quer congelar, o fogo derrete o gelo. Assim como água e fogo, a senhora e seu marido são de naturezas opostas. E como nós já, as pessoas já têm um pouco mais de tempo na Seichoneia, nós sabemos que é exatamente esse o ensinamento que o professor Taniguchi disse para que exista a verdadeira harmonia. A mulher ser água e o homem fogo. E ele diz também, num capítulo de um livro, que dentro do casamento existe uma lei chamada lei da compensação. É preciso que um seja diferente do outro, para que nós nos aprimoremos, para que nós realmente manifestemos nossos dons. Os dons são diferentes. A mulher, por ser água, já está falando de docilidade, se amolda com mais facilidade às situações. O homem já tem a sua postura mais de determinação, de força. E isso é exatamente onde nós iremos trabalhar, isso que nós chamamos de equilíbrio. Continuando, ele diz que, nos 3 anos de casada, a senhora M, que ele está dando o tratamento como senhora M, nunca havia brigado com o marido, mas depois que o adivinho afirmou que ela e o marido eram incompatíveis por natureza, tornaram-se frequentes as brigas conjugais. Então, é exatamente o que diz o tema, que a briga conjugal é gerada no mundo mental. E é exatamente isso, ela recebeu isso de uma forma como uma sentença, eu sou diferente do meu esposo. E começaram realmente a criar situações, a aparecerem situações adversas, onde eles estavam sempre discutindo um com o outro. E ele fala que na Seichonoye, ela nos ensina o quê? Que o corpo é sombra da mente. Ou seja, o estado físico é reflexo do estado mental. Hoje, devido a esse materialismo que predomina sobre a humanidade, é tão difícil as pessoas entenderem as coisas fáceis. As pessoas veem a Seichonoye, quando nós falamos desse poder da mente, nessa atitude mental, geralmente elas questionam e dizem, só isso? Basta que eu mude o pensamento? Basta que eu veja de outra forma e as coisas irão mudar? E nós respondemos com muita determinação e com muita certeza. Tenho certeza que sim. Basta que mude o pensamento, mas não é mudar agora e já tudo mudar. Claro que tem que ter uma persistência, tem que ter um trabalho de mudanças interiores, que isso faz com que prove para nós que realmente as coisas funcionam. Então ele diz que aconteceu com a senhora M um fato que comprova isso. Ao se deixar levar pela ideia de incompatibilidade do casal, que não era verdade, a sua mente passou a ver de maneira distorcida a imagem verdadeira do casal, originariamente harmoniosa. Por isso que é dito que casal chama-se metades de alma.
Parece que a pessoa fala, nossa, essa metade eu acho que não era a minha metade. Sempre é sua metade. Você talvez não tenha entendido ou não estejamos fazendo algo para que essa metade realmente seja essa pessoa compatível à nossa verdadeira metade. E ela diz que, como reflexo dessa visão distorcida, a senhora Mann tornou-se estrábica. Olha o que é a visão da mente, né? Ela ficou totalmente estrábica, por quê? Porque ela via tudo distorcido. A situação do casamento, ela já via de uma maneira distorcida. Então, na visão dela também, houve essa distorção com o estrabismo. Decorrido algum tempo, ela teve a oportunidade de se encontrar com um conhecido que era preletor da Seitonoye e se queixou. Meu marido e eu somos incompatíveis, preletor, porque ele é de natureza de fogo e eu sou de natureza de água. Por causa disso, sempre temos ideias contrárias e as brigas são constantes. Então, o preletor da Seitonoye explicou para ela. Na verdade, nada combina melhor que a natureza de fogo e a natureza de água. E foi dar exemplos do dia a dia, exemplos corriqueiros, a necessidade que tem o fogo para que aqueça a água, para que nós tenhamos os nossos alimentos. O bom funcionamento do lar também depende do equilíbrio entre o fogo e a água. Podemos cozinhar o arroz, preparar uma refeição deliciosa, graças à ação conjunta da água e do fogo. Também na vida conjugal. É bom que um tenha a natureza de fogo e o outro natureza de água. É bom, é importante. E ela pensou, ele tem razão. O nosso lar só pode ser harmonioso, pois meu marido possui natureza de fogo e eu natureza de água, o que cria o equilíbrio. O professor Taniguchi, ele dá N exemplos sobre essa distinção de fogo, água, agulha e linha. Ele diz que o homem é a agulha, a mulher é a linha. Não é que o homem seja mais importante e a mulher vem atrás como linha, não. Mas sem a linha não existe a costura, sem a agulha também não vai existir. Então existe um processo de união. Né? Existe aquele processo de estar sempre um junto do outro, para que as coisas possam realmente acontecer. Na verdade, nada combina melhor que a natureza de fogo e a natureza da água. E graças ao equilíbrio entre a ação do calor e a ação resfriadora da água é que se processam no nosso organismo também. Também na vida conjugal é bom que um tenha a natureza de fogo e a natureza de água, porque vai haver esse equilíbrio. O nosso lar, então foi quando ela achou realmente que as palavras do preletor foram convincentes, e ela disse, o nosso lar só pode ser harmonioso, pois meu marido possui natureza de fogo e eu a natureza de água. A partir de então, o casal deixou de brigar. Então, foi realmente apenas uma atitude mental, uma mudança de atitude mental dela. Ela aceitou essa diferença que ela via como um processo de incompatibilidade, tornou-se um processo de harmonioso, uma coisa harmônica de vida, né? E mais um pouco nesse livro, ele fala sobre a parte de prosperidade. E o subtítulo, ele diz, o lar prospera quando o casal se harmoniza. Você pode procurar ver. Se você já participa da Seitonoye ou está começando a ouvir os programas e participando das nossas reuniões de regionais, associações locais, você vai ouvir muito falar sobre essa parte do ceder, do mudar. Né? A Seitonoye nos ensina muito, não queira mudar o outro, mude para você. É isso que ele sempre fala nesse livro que eu citei no início. Ele diz exatamente isso, não adianta nós querermos mudar o outro. Olha como é interessante essa parte que ele fala aqui. Por mais que tentemos corrigir o defeito do outro, por meio de repreensões, ele não melhorará. As pessoas se manifestam da forma como nós as visualizamos. Quem acusa os membros da própria família, considerando-os cheios de defeitos, perde o direito de pertencer a essa família, pois o seu coração é mais frio do que de um estranho. Se nós não tivermos o aconchego da nossa família, no nosso lar, onde nós poderemos receber esse aconchego? Quem poderá nos compreender mais que a nossa família?
Então não é que nós não possamos realmente dizer para alguém que você está errado nisso, você poderia fazer melhor assim. Porque se uma pessoa lá fora já não fala isso. Nós sim, da família, nós podemos fazer isso com o nosso familiar, mas com amor, colocando palavras brandas. Eu recebi no meu e-mail uma mensagem linda que diz, fale com brandura. E ele pede que nós falemos com brandura exatamente em se tratando da família. A família é importantíssimo. O sorriso, o abraço, o perdão. Não é? Essa parte de você sentir-se aconchegado. Aquela música que eu acho linda, quando eu estou fora de casa mais um pouquinho, eu já lembro ou escuto, eu acho ela muito linda, que ele diz, estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudades. É isso que nós precisamos ter da nossa família, sentirmos aconchegados, sentirmos abençoados, porque o lar realmente, como o professor Taniguchi diz, é o lar do ser humano. Assim como os pássaros têm seus ninhos, o lar também é o nosso ninho de aconchego, de amor. E quando ele diz que o lar prospera, quando o casal se harmoniza, é nós colocarmos aquela regra básica, né, da democracia. Faça ao outro o que tu queres que faça a ti. Então trata bem, nós gostamos de ser bem tratados, nós não gostamos de um sorriso, nós não gostamos de ser amados, elogiados, vamos fazer. Não espere receber, dê. Tenha coragem de dar, tenha coragem de mudar. Eu digo sempre que na Setionê, uma coisa que exige de nós é a coragem para mudanças, porque isso é muito importante para que nós realmente possamos colocar esse ensinamento na nossa vida. Coloque em prática, na vida cotidiana, o lema, fisionomia alegre, palavras afetuosas e elogios. Elogiar. Todas as pessoas gostam de ser elogiadas. O Dr. Taniguchi fala na Verdade da Vida, volume 14, que todo ser humano tem 5 desejos fundamentais. Ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e livre. Então, se tem alguém que diz, não, se me amar, tudo bem. Eu digo sempre que essa pessoa não está falando realmente verdadeiramente. Né? Não está falando a verdade. Todos nós desejamos ser amados. Todos nós desejamos ser reconhecidos, todos nós desejamos ser elogiados, úteis e livres. São 5 desejos, como ele diz, fundamentais. E ele diz que tanto o marido como a mulher devem substituir a expressão severa pela expressão afável. Não importa o dia que você esteve. Eu lembro, eu hoje sou viúva, mas o meu esposo, quando estava aqui conosco, a coisa que eu sentia que mais o decepcionava, ou que mais o entristecia, é quando ele chegava em casa que me encontrava com uma fisionomia fria, assim parece que meio zangada. Primeira coisa que ele perguntava, o que você tem? O que está lhe faltando? Que era exatamente o que ele queria receber, era essa fisionomia alegre, afável. Oi, marido, que bom que você retornou. Vamos jantar, feliz. Mas, antes de nós conhecermos a verdade da vida, realmente não agimos assim. Mas o importante é mudar. Não vou dizer para vocês, queridos telespectadores, que é tão fácil como a gente pensa. Mas é possível. É possível. Quando nós nos determinamos a mudar para o bem de todos, para o bem da nossa família, tenham certeza que é possível nós mudarmos. Então mude. Se você há dias, ou você é esposo também, filhos, estavam assim meio mal-humorados, sem muita alegria de viver, agora estou retornando para minha casa e eu preciso realmente levar um sorriso, dar um abraço na minha mãe, dar um abraço no meu pai, porque são as pessoas mais importantes das nossas vidas, é a nossa família. Tenho certeza disso. E a senhora que está em casa, o seu esposo, se estiver o casal juntinho, melhor. Vamos fazer rapidinho aqui essa oração, que é a oração para um matrimônio feliz. Se quiserem ficar em postura de oração, fechar os olhos e contemplar a imagem do seu cônjuge junto de você, abençoando, pense nessas palavras. Neste momento, conscientizo profundamente a unidade das almas metades que se amam mutuamente, a eterna unidade. Para mim, existe uma única metade correspondente à minha alma. Para o meu cônjuge, existe uma única alma metade. Quando medito sobre o milagre do meu lar, constituído pela união de 2 únicas metades escolhidas
dentre 3 bilhões de pessoas da Terra, não posso deixar de agradecer a sábia providência divina. Estou junto do meu cônjuge e reconheço nele a minha outra metade. Ó minha alma metade, tu és perfeita, tu és formosa, tu és saudável. Sou a tua metade. Tornando-me um contigo, compreendi que tu e eu constituímos juntos, no agora eterno, uma só vida, eternamente inseparável. Sinto a vida eterna em nossa união. Sinto em nossa união o belo do mundo eterno. E a partir dessa sensação de unidade com a vida eterna, inicia-se a verdadeira vida perfeita dos filhos de Deus. E daí que se inicia a criação do verdadeiro belo na vida conjugal. E quando esse amor eterno transborda e é dedicado à humanidade, surge o verdadeiro amor fraternal. No palco da vida eterna, abençoadas pela vida eterna, as duas almas, originariamente unas, fundidas em uma só alma, estão dançando a dança da vida eterna. Essa é a nossa vida. Se seu cônjuge estiver perto, abracem-se, beijem-se, digam palavras carinhosas, para que realmente vocês sintam-se realmente cumprindo uma grande missão, que é essa união matrimonial. São lares de Deus, moradas de filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos os lares da face da terra. Muito obrigada. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. A Tatiana Oliveira Ferreira dos Santos não tinha uma boa relação com seu pai, mas ela decidiu que isso iria mudar e encontrou na Seichonoye orações e práticas que removeram a mágoa do seu coração. Confira mais detalhes dessa bonita história agora no nosso quadro Sou Feliz. Meu nome é Tatiana Oliveira Ferreira dos Santos, eu faço parte da regional SP Santana, aqui em São Paulo. E o meu relato é muito especial porque eu já tenho 11 anos de Seichonoye, que eu estudo, frequento, venho nos seminários. E aqui na Academia de Biúna eu conheci o grande amor da minha vida. E através desse amor maravilhoso, eu renasci, né, como uma verdadeira filha de Deus, e de algum tempo para cá eu venho fazendo algumas práticas, em especial em uma média de uns 2 meses, uma prática muito especial que eu tomei a decisão de fazer sozinha, de minha livre e espontânea vontade, que foi fazer a leitura das revelações divinas do Acendedor dos 7 Candeiros, no mínimo 7 vezes por dia. E eu estava vivendo uma situação muito delicada, né, no meu relacionamento, muito difícil também, porque aqui na Seichonoye a gente aprende a lidar com as situações, não quer dizer que elas não vão acontecer nas nossas vidas, mas a gente aprende a lidar com mais força, com mais sabedoria, com mais força e determinação. E a partir do momento que eu comecei a fazer essa prática da revelação divina do Acendedor dos 7 Candeiros, realmente algo se transformou na minha vida. A partir do momento que eu cumpri 100 revelações divinas, aquela situação tão difícil, tão complicada se desfez. Quando eu completei 300 revelações divinas, estou falando número porque eu estou me disciplinando também,
Quando eu completei 300 revelações divinas, algo impressionante aconteceu na minha vida. Eu que há muito tempo vinha já praticando a oração do perdão, exercitando ver a imagem verdadeira do meu pai, que há muito tempo a gente vivia em desarmonia. Antes eu não podia ouvir falar dele, eu não queria ouvir a voz dele, não queria estar perto dele. Quando eu ouvia que ele ligava, eu não queria nem atender. Mas impressionante como eu comecei a sentir amor pelo meu pai, como eu comecei a sentir vontade de estar perto dele, vontade de agradecer, vontade de perdoar. E essa semana, né, foi uma semana muito especial, que eu saí da Seichonoye no dia 21, inclusive no aniversário do meu amor. À noite fiz uma forma humana, que é uma oração que a Seichonoye tem, e naquele momento eu jamais, em uma outra época, eu iria encontrar com meu pai àquela hora da noite. E eu tive vontade de encontrá-lo, tive vontade de entregar aquela revelação divina, e foi algo impressionante. A gente foi para um karaokê, ele cantou para mim, eu me emocionei, e eu vi que realmente, né, aquela mágoa saiu do meu coração, da minha mente, e daqui para frente com certeza é vida nova. Seichonoye, muito obrigada, eu sou muito grata a essa filosofia que tem me transformado como pessoa, como ser humano, e daqui para frente a minha missão é levar o maior número possível de pessoas esse ensinamento. Muito obrigada. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Dizem que dinheiro não traz felicidade, ele a compra. Seja como for, na Seichonoye aprendemos que toda carência de bolso nasce na mente carente e que ficar rico é mais simples do que pensamos. Vamos aprender agora como vencer a pobreza na palestra do preletor Eni Masaki Hara. Veja. Muito obrigado a todos vocês. Como vencer a pobreza? 2 dicas. 2. A primeira, já conhecem? É um CD do preletor José Maria Coelho. São 60 minutos de estudos. E um dos estudos, a fé que nos conduz à prosperidade. E o segundo estudo é: por que umas pessoas são felizes e outras não? CD, a fé que nos conduz à prosperidade, autor das 2 aulas, preletor José Maria Coelho. E a outra dica então é a Palavra de Luz 2013. Como vencer a pobreza? Não é o assunto que vocês querem, né? Porque aqui só tem gente rica. Não tem pobre aqui, tá? Beleza. Tudo bem? Pode melhorar? Pouco ou bastante? Estão afim?
Sim? Legal. São felizes por estarem participando da Seichonoye? Sim. Legal. Então fica aí, ó, um convite para você que está em casa assistindo pela TV, que sempre assiste pela TV, que tal também fazer parte dessa família Seichonoye, participando das reuniões para senhoras, que é a Associação Pomba Branca. Tem reunião só para homens, que é a reunião da fraternidade, reuniões para jovens, para crianças, para juvenis, terceira idade, para empresários, para profissionais liberais, para educadores. Então, são várias reuniões para você também, com certeza tem uma delas, e são convidados de todas as pessoas aqui, ó, para fazerem parte também da família Seichonoye. Vamos lá. Livro para realizar o amor e a... Livro para realizar o amor e a oração. Coitado do câmera, dançou agora. E aqui diz assim no livro, 1,90 m facilita, né? E aqui diz assim, Deus que criou o universo magnificente e a sua grandiosa estrutura de dimensões infinitas, possui fartura em grau máximo. No mundo falta alguma coisa? Não falta nada? Não falta provisões? Ideias? Iniciativa? Coragem? Determinação. Então, se Deus criou isso tudo de maneira abundante, infinita, diz assim, e é algo totalmente impossível que nós, filhos de Deus, não tenhamos pão para comer amanhã, casa para morar e roupa para vestir. Se há tudo em quantidade abundante, por que você passa por dificuldades? Falta apanhar mesmo. Se tem água lá na torneira, ou sei lá onde, está com sede, o que faz? Fica reclamando 1 ano, 2 anos que está morrendo de sede? Ninguém faz isso, né? Está no sofá, levanta, vai tomar água, não é assim? Eu também faço isso. E se nesse universo está assim das provisões infinitas, por que não vai buscar? É mais fácil ficar deitado e reclamando, não é? Falta, 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 falta. E muitas das vezes, esse sofrimento é que acaba nos acordando. Mas não precisa sofrer. Não precisa passar por dificuldade para perceber que eu sou filho de Deus e tenho capacidade ilimitada. É só entender, caramba, nesse universo não falta nada. Porque se faltasse, o mundo que Deus criou não era muito bom. Era muito bom, menos prosperidade. Era muito bom, menos sucesso. Era muito bom, menos metade da alma. Não, mas não falta nada. E se está faltando na sua vida, falta por quê? Alguém disse aqui, falta conscientização de que nós somos filhos. E quem de vocês não melhorou de vida depois que começou a participar da Seichonoye? Pode levantar a mão. Melhorou de vida depois que começou? Todos vocês? Bom, eu me chamo Patrícia e eu frequento Jabaquara. Desde que eu vim para a Seichonoye, eu ganhei uma bolsa FAPESP de pós-doutorado. E agora eu ganhei uma bolsa da FAPESP para eu ficar 1 ano na Espanha estudando, desenvolvendo minha pesquisa de pós-doutorado. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade e pela Seichonoye, esse ensinamento tão maravilhoso. Maravilha. Apesar desse mundo ser assim, né, de farturas infinitas, diz assim, entretanto, vivemos num mundo onde numerosas pessoas sofrem de pobreza. Apesar de ser um mundo assim, sofremos ainda de pobreza. Se pular no mar, se molha ou não? A princípio, sim. Mas se colocar aquelas roupas protetoras? Não. Apesar de, no meio d'água, protegidos, não nos molhamos. Apesar de, no mundo de infinitas possibilidades, de infinitas riquezas, de infinitas dádivas, estamos, de uma certa forma, protegidos dessas bênçãos através de uma mente equivocada e errada. Eu nasci pobre, eu não tenho sorte na vida, eu, sei lá, sou azarado, ou então nada dá certo para mim. E a hora que tira essas coisas, se molha. A hora que tira essas coisas, também recebe
as bênçãos de Deus. Eu quero prosperar, eu quero ter sucesso, eu quero ser melhor na vida. Quantos de nós queremos, mas estamos protegidos? Eu sou pobre, eu nasci pobre e tudo que eu faço não dá certo e ainda eu ganho muito pouco. E é uma proteção, Vem as coisas, não vem, está protegido. Vai se molhar? Não vai se molhar. E por que não tira isso? Porque de uma certa forma dá até um conforto. Ser pobre tem as suas vantagens também. Não é sequestrado. Se bem que hoje em dia já não vale muito, viu? Mas o que acontece? Quando você não tem, recebe o quê? Compaixão. Coitadinho. E aí vem aquelas coisas bobas, né? Sou pobre, mas sou limpinho. Sou pobre, mas sou feliz. Pode ser rico e limpinho, rico e feliz. Diz aqui, ó. Ocorre isso porque, voltando um pouquinho, vivemos num mundo onde numerosas pessoas sofrem na pobreza. Ocorre isso porque estão o quê? Aí vocês vão ter que comprar o livro para realizar o amor e a oração. Ocorre isto porque estão impondo limites à própria capacidade e fechando a porta por onde entra a provisão infinita. Tá o quê? Impondo limitações através do lado externo. Eu não tenho dinheiro para prosperar. Se eu tivesse dinheiro, se eu ganhasse bastante dinheiro, eu era um cara feliz, eu ia fazer tantas coisas. Tem muita gente que não pensa assim? Pensa, olha, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais baixo, se eu fosse assim, se eu fosse assado. Mas a Seitione fala que a nossa capacidade, ela não está baseada no poder físico, e nem tampouco no lado externo. Mas está na conscientização de que nós somos filho de Deus de capacidade ilimitada. E qual que é o poder da sua mente? Eu sempre falo esse exemplo, né? Quantas pessoas são necessárias para colocar um avião acima do solo? De 180 toneladas, de 200 toneladas. Dá para imaginar? Levantar um objeto de 200 toneladas? 200 mil quilos? Quantos homens para levantá-lo do chão? Só um. Para nós brasileiros, esse um se chama Santos Dumont. Só um. Sendo assim, então, só precisa de um, e uma pessoa consegue levantar 200 toneladas do chão, e coloca um avião lá em cima, e tem mais. Essa pessoa é tão boa, que ela consegue fazer o quê? Vencer uma lei da gravidade, que a gente sempre estudou isso, que tudo desce. Mas vem o homem, cria uma lei da aerodinâmica e joga lá em cima 500 toneladas, 200 toneladas, 300 toneladas. Vai ser bom assim no inferno. E agora você fala assim, não, eu não consigo subir de vida. Porque está limitando a capacidade naquilo que está se manifestando temporariamente hoje. Eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. Mas deixa de usar esses seus conhecimentos, as suas experiências, o que os olhos carnais vê e começa a se concentrar no seu eu verdadeiro, filho de Deus, como está lá na oração, né? que eu tanto fiz, eu faço ainda até hoje. Pai nosso que estais no céu. Na Seitione fala, o homem é filho de Deus. O homem é filho de Deus. Então, se o homem é filho de Deus, o meu pai que está no céu é o meu pai, eu sou filho dele também. E se eu sou criado à imagem e semelhança dele, como está lá também no Gênesis. Então, se Deus tem capacidade infinita, se eu sou imagem e semelhança dele, eu também a possuo. E se eu possuo, por que eu não uso? Porque é mais cômodo e mais fácil reclamar, que é difícil, que é complicado, que o problema são dos políticos, que o problema é do patrão. Mas, de uma certa forma, é só tomar vergonha. É isso aí. Muito obrigado. Olha só que legal. Quem se diplomar desse amor à pobreza, conseguirá levar uma vida próspera o quanto quiser.
Então, caramba, eu nasci pobre, já se passaram 50 anos, já se diplomou, cara, pode sair. Muda de faculdade, muda de escola, oh caramba. Por que ficar estudando 60, 80, 200 anos a mesma matéria? Nessa, tem muitos que estão craques já. Pode passar por uma outra faculdade. De agora, eu sou filho de Deus, tenho capacidade infinita e nasci para trazer nesse mundo terreno as dádivas do mundo de Deus aqui. Através de iniciativa, ideia, criatividade, determinação, coragem e através das orações que você tem que fazer para andar conectado com essa provisão ilimitada. Torneira fechada, sai água? O que tem que fazer? Em mente fechada, sai coisas boas? O que tem que fazer? Dá umas cacetadas, vê se racha, vê se abre esse negócio aí. É. Mandar colocar um tronco aqui na frente, vocês vão ver só. Preletor, estou com um problema, o que eu faço? Vai para o tronco. Pá! Mas vai na cabeça para abrir mesmo, né? E quando assim procedermos, né, obviamente que é brincadeira, as coisas começam a melhorar. E tem muitas pessoas que no sofrimento encontram uma felicidade. Mas não precisa sofrer, caramba. Para que sofrer? Ô mau gosto. Briga. Para depois descobrir que pode ser feliz. Então se já sofreram, também já se diplomaram também. Deus, obrigado. Pobreza? Fracasso? Agonias? Solidão? Tchau. E não sabe nem olhar para trás se ela está indo, não. Porque tem pessoas que é tão apegado. Tchau. Não faz assim com as mãos, mas faz assim com a mente. Será que vai dar certo? Se alguém chegar para você no corredor aqui, daqui a pouquinho, no intervalo do almoço, parabéns, você é contemplada e encontramos um cheque de 10 mil reais e me disseram que é seu. Meu! Deve ter algum erro aí, o nome de quem que está? Não deve ser meu não. Olha, nós estamos dando um prêmio aqui, ó. Quanto que você gostaria de ganhar nesse prêmio? É de 100 reais a 1 bilhão. Uns 80 mil, tá bom. Não, eu quero reformar minha casa. Não acontece essas coisas? Vai de quanto a quanto? É de 100 a 1 bi. Eu quero 1 bi. E dá para aumentar um pouquinho? Vamos negociar, não dá para ser 1 bilhão e 100 não? Simples assim. Mas já falamos, né, sobre a gratidão também, numa das atividades da Citionoye, sabe? Só que um erro é que a gente não agradece o que nós temos e quem somos verdadeiramente. A gente se olha no espelho e só tem críticas para nós mesmos. Se autocritica, como que vai ser feliz? Se autocritica, como que vai prosperar, caramba? Então, como você é? Não fica fixo nas aparências externas, não. Tenta enxergar atrás disso. E se tentar no sentido de, caramba, será que eu sou filho de Deus? Eu tenho toda essa capacidade? No começo não é fácil. A hora do almoço, quem tiver tempo, vai no espelho, lá do alojamento. Olha para o espelho, espelho meu. Se ele quebrar, compra outro. Espelho. Às vezes os primeiros quebram, né? Mas para de olhar assim e falar, caramba. E talvez tem pessoas aqui que estão aqui hoje, quem está em casa ouvindo a palestra também, fala assim, nossa, ele está falando umas coisas até que é legal. Mas caramba, eu tenho que correr, porque segunda-feira eu tenho que pagar não sei o quê, não tem dinheiro, o que eu faço? Que desespero. A conta é segunda-feira e está desesperado desde hoje. Vai viajar 15 horas, fala, bom, já quero ir no banheiro agora, porque depois não quero ir no banheiro mais.
Eu vou viajar semana que vem, eu vou comer tudo hoje, porque a semana que vem eu não quero comer, não quero perder tempo. Vai lá fazer isso. Mas chega a hora certa, vai no banheiro. Hora de comer, come. Hora de pagar a conta, paga. Aí vive chorando. Ai, meu Deus do céu, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Preciso pagar a conta, não tem dinheiro. Chora que chora. Para que chorar? Ria. Se tiver alguém que tem que chorar, é o credor, não você. É. Mas para que ele não chore, a partir de agora, eu vou começar a fazer isso, para que eu não prejudique ninguém. E o que eu vou fazer para dar certo? Uma das sugestões que a Seitonê sempre nos orienta, fazer a prática da meditação Shinsokan. É o que vocês fazem aqui na academia, quem está em casa também, que é adepto da Seitonê também pratica. É assim, página 139, que livro que é esse? Para realizar o amor e a oração, ok? Presente para um amigo, como se chama? Tá. E o outro? CD, do preletor José Maria, a fé que nos conduz à prosperidade, ok? E aqui na página 139 diz assim: sendo o homem filho de Deus, herdou todas as virtudes de Deus. Sendo o homem filho de Deus, herdou o quê? Todas as virtudes? Os filhos não puxam os pais? Até a física, até o lado físico também, né? Cara do pai, cara da mãe, não é assim? E tem pessoas que falam umas coisas doidas, né? Essa doença é Já ouviram isso também? É uma cebola. Se há algo hereditário em você, é o quê? O quê? As dádivas de Deus. Se há algo de hereditário, são as dádivas divinas. É o amor, a alegria, a sabedoria, a vida, a harmonia, a paz, a provisão. Isso sim é hereditário e está em você. Não usa porque não quer. Ou falta de couro mesmo. Então, se nós herdamos tudo isso, diz aqui no livro, para realizar o amor e a oração. Então, não é possível que se leve uma vida pobre e miserável. Qual que é a vontade de Deus? É que você sofra? Fique doente? Morra na miséria? Então, por que se não é nada disso vontade de Deus, por que está ali dentro de você esse ensinamento que fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Então, é tudo palhaçada isso. Vontade sua nada, pai. É vontade minha, eu quero ser pobre. Quero ser doente, quero sofrer na vida. Então, para encerrar, vamos fazer uma oração. Podemos fazer? Então vamos ficar em posição de oração. Quem está aqui, quem está em casa também, senta aí no sofá, na pontinha do sofá ou na cadeira. Posição de oração, mãos justas postas, é como os participantes aqui do seminário estão agora. Então acompanhe, por gentileza, mentalmente. Protegido por Deus, sou sempre saudável. Protegido por Deus, sou sempre feliz. Protegido por Deus, sou sempre próspero. Protegido por Deus, estou sempre seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta em direção à segurança e à prosperidade. Mais uma vez, agora eu peço uma ajuda dos senhores que repitam, por favor, esta oração que está no livro Minhas Orações. E a oração se chama Oração por Segurança e Prosperidade. Então, juntos, por favor. Protegidos por Deus, sou sempre saudável. Protegido por Deus, sou sempre feliz. Protegido por Deus, sou sempre próspero. Protegido por Deus, estou sempre seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta em direção à segurança e à prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe sempre.
Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Seitonoye, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800 770 2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira das 7h45 às 17h30, aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800 770 2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Seitonoye. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seitonoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600, de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seitonoye, agora em suas mãos. Que tal? Torne-se você também um mantenedor do nosso programa, além de contribuir com a felicidade de milhares de pessoas, o que o torna um imã de sorte pela lei mental Dai e Receberás. Você ainda recebe gratuitamente, conforme a quantia doada, livros da Seitonoye como forma de retribuição. Inscreva-se como mantenedor e se torne nosso parceiro na sagrada marcha de levar luz aos lares e corações em todo o Brasil. O que para você é um pequeno valor, para muitos é ter a vida de volta. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209 e se informe. Ou ainda pelo nosso site, anote aí, www.sni.org.br e seja mantenedor do nosso programa, tá bom? Receba a nova vida doando o seu amor. Gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro do nosso programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. E orar expulsa as trevas da mente e acende a luz da glória de Deus em seu coração. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Oração para entrar no mundo da imagem verdadeira. O meu verdadeiro ser é espírito e chama-se imagem verdadeira. A minha imagem verdadeira é filha de Deus. Deus é espírito, portanto eu também sou um ser espiritual. À medida que vou me despertando espiritualmente, compreendo cada vez mais claramente que não sou um corpo material, e sim um ser espiritual. A minha mente, que no passado via todas as coisas como existências materiais, era produto da ilusão. Compreendi que todos os seres animados e inanimados são manifestações da vida de Deus, assim como Sakyamuni despertou para a verdade de que montes, rios, ervas, árvores, terras, tudo é manifestação de Buda. Em outras palavras, compreendi que a matéria não existe, pois se tudo é manifestação de Deus, que é Espírito, nada existe que seja feito de matéria. A matéria visível aos olhos carnais
aparenta existir, mas não existe. Mas isso não quer dizer que se possa menosprezar ou desperdiçar a matéria. Quando se diz que a matéria não existe, quer-se dizer que as coisas aparentemente materiais devem ser usadas com amor e desvelo, porque são manifestações da vida de Deus. Todas as coisas são perfeitas e não existe uma coisa sequer que seja imperfeita. As doenças, o envelhecimento, a pobreza, os conflitos e as guerras, que são imperfeições, não existem no mundo da imagem verdadeira. Tais estados de imperfeição parecem existir devido ao erro de percepção dos órgãos dos sentidos. Quando se fecham os olhos para as informações errôneas dos sentidos e se visualiza a imagem verdadeira, compreende-se que todas as coisas deste mundo são perfeitas e magníficas, pois são criações de Deus. A prática espiritual para contemplar esse mundo magnífico da imagem verdadeira é a meditação Shinsokan. Unicamente o mundo magnífico da imagem verdadeira existe verdadeiramente, e dentro dele estão todas as coisas boas. Nele há saúde perfeita, sabedoria infinita, amor infinito, provisão infinita, alegria infinita, harmonia infinita. Entretanto, a compreensão de que nele existem todas as coisas boas ainda não chega a ser a conscientização verdadeira da imagem verdadeira. É preciso manifestar aqui tudo o que há nele. Na verdade, a imagem verdadeira está aqui, agora, dentro da minha vida. Deus, o reino de Deus, a saúde perfeita, a sabedoria infinita, o amor infinito, a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita estão aqui, agora, dentro de mim. Eu mesmo sou Deus, sou o reino de Deus, sou a saúde perfeita, sou a sabedoria infinita, sou o amor infinito, sou a provisão infinita, sou a alegria infinita, sou a harmonia infinita. Compreendi agora esta verdade e estou repleto de sentimento de gratidão. Muito obrigado. Um grande abraço para você que acompanha o Modo Feliz de Viver. Tchau, tchau.